Boa tarde, meus queridos irmãos. Eu saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Vocês sabem que André falou e é verdade. Eu já tenho uma liberdade, uma alegria de poder estar aqui. É um nosso ambiente, é a oportunidade que nós temos de nos reunir em volta da palavra de Deus. Na verdade, talvez eu sinto que às vezes nós perdemos a sensação de privilégio que é ter um lugar como esse. Um lugar onde a gente vem solenemente, formalmente, para nos reunirmos em adoração ao nome do nosso Deus. Entoarmos cânticos de louvor ao nome do nosso Senhor, nos reunirmos em torno da sua palavra para sermos alimentados pelo Senhor. Gente, isso é um privilégio grande demais. É um negócio que nós não deveríamos nos esquecer. E faço isso até como introdução de algo que eu estou com vontade de conversar com vocês nessa noite, que é sobre a necessidade de nós renovarmos a aliança que temos com o nosso Deus. O dia da renovação de votos entre você e o seu Senhor. Abram lá em Josué, o capítulo é o 24. Eu peguei emprestado esse tema para nós conversarmos do título que a Sociedade Bíblica colocou logo antes do versículo 14, pelo menos na versão que eu tenho. O título é Renovação de Aliança. O versículo 14 e o versículo 15 são talvez do capítulo 24, talvez os versos mais conhecidos. Diz assim a palavra de Deus, eu vou começar lendo o 14 e o 15 de Josué, capítulo 24. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses, a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dia de renovação da aliança com Deus. Uma pergunta: vocês já foram em alguma celebração de renovação de votos? Estou pensando aqui em casamentos, Talvez se eu perguntasse quem aqui já foi num casamento. E no casamento nós temos aquele momento muito bonito, Que é o do estabelecimento da aliança. Aquelas promessas, um negócio assim, muito bonito, muito profundo, Muitas das vezes até recheado de emoções, porque é forte. Mas a minha pergunta é: e um momento de bodas ou de renovação de votos? Você já foi? É uma curiosidade. Eu tenho uma experiência particular curiosa. Porque lá em casa, quando nós completamos 10 anos de casados, eu e Flávia, nós então resolvemos fazer um culto de celebração, em especial porque Flávia tinha enfrentado naquele tempo uma doença muito severa, um câncer muito agressivo, e ela tinha então vencido toda aquela etapa.
E nós resolvemos fazer, e fizemos lá em Brasília, nós nos casamos em Brasília, e enquanto já estávamos aqui, esse culto de celebração, ele foi lá em Brasília. Mas nós resolvemos fazer como uma renovação de votos do casamento. Então era 10 anos depois. E a gente resolveu fazer como se fosse um casamento mesmo. Foi super engraçado. Por quê? Porque o pai da Flávia entrou com ela de novo. A diferença é que os nossos meninos que não existiam 10 anos antes, eles já existiam, eles que entraram com a aliança. Eu entrei antes, na frente, fiquei lá na frente. Eu estava bonito. Não ri, não. Isso aí é que não dá. A irmã ficou rindo que eu disse que eu estava bonito. Eu estava. Mas uma coisa interessante aconteceu. Num dado momento daquele culto, era a minha vez de pegar o microfone, de olhar então para Flávia e dizer: eu prometo ser fiel, te honrar, te amar, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, em toda e qualquer situação, até a morte. Eu comecei a chorar, não dei conta. E é estranho, porque eu já tinha feito aqueles votos 10 anos antes, para a mesma mulher, e ela é a minha esposa. E em tese, não sei por que a esposa às vezes quer que a gente repete se ama, porque lá no casamento eu já tinha dito que amava, por que tem que repetir? Mas era solene, era visível, era formal. E como foi profundo para mim renovar os votos. Porque quando eu dizia, 10 anos depois do matrimônio, na saúde ou na doença, eu sabia o que era aquilo. Quando eu dizia na alegria ou na tristeza, eu sabia o que era aquilo. E talvez por isso a profundidade da renovação dos votos tenha sido tão forte no coração. Eu estou dando este exemplo para fazer uma aplicação para você e Deus. É muito especial, não sei se vocês todos aqui já viram, mas tem um momento muito bonito na vida de qualquer pessoa que tem um encontro com o Senhor, que é o momento do batismo, é o momento da profissão de fé. Não sei se vocês já viram, mas é muito legal, porque a pessoa às vezes vem com a sua roupinha mais arrumada, às vezes a gente convida ali o familiar para estar presente, você é chamado pelo nome para vir lá na frente, e na frente então são feitas perguntas sobre o que você crê, a respeito de Deus, a respeito da palavra dele, a respeito da sua condição sem ele como que era, a respeito do que ele fez por você, a respeito de quem você é agora em Cristo, a respeito da sua novidade de vida agora na igreja, e é muito profundo. Mas qual que é a questão? E se o tempo vai passando, e você vai se acostumando, e você até vem na igreja, até participa, mas e se aquela pulsação profunda da aliança já não tem mais mexido com você e com seu coração? Fato é que nesse texto a gente vai aprender uma coisa curiosa. Josué era o líder do povo. Ele foi líder do povo durante muito tempo. Nesse texto, no capítulo 24, diz que Josué morre com 110 anos.
Mas tem uma curiosidade. Antes de Josué morrer, ele tem uma sacada, uma ideia, tem uma coisa que mexe com ele, e ele tem que fazer essa coisa com o povo, antes de morrer. Sabe o que é? É uma grande renovação dos votos do povo para com Deus. E ele faz isso. Ele está no final da vida dele. Deixa eu passear com vocês aqui em alguns textos. Josué, no capítulo anterior, que é o 23, logo no capítulo 14, ele mostra para nós que ele está nos finalmente da vida. Veja o que diz o versículo 14 de Josué 23. Josué diz assim: eis que já hoje eu sigo pelo caminho de todos os da terra. Ele já está percebendo, ele vai morrer, é normal, todos nós estamos nesse caminho. E ele então diz: e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Louvado seja Deus. Josué está no final da vida, ele está conversando com o povo e ele diz: deixa eu lembrar para vocês uma coisa, nosso Deus é fiel. É bonito. Nenhuma só das promessas do Senhor em sua palavra caíram. E aí, Josué, ele pega o povo para chacoalhar nesse momento que é o final da vida dele, para que eles façam uma renovação de votos com Deus. Um negócio profundo, um negócio verdadeiro, um negócio assim especial. E esse é o desejo do meu coração hoje aqui. Nós observarmos o que é, quais são os elementos que caracterizam a renovação dos votos. E talvez o primeiro deles é que para nós termos uma renovação de votos, nós temos e precisamos de um mediador que possa apresentar com clareza o significado daquele momento, o significado do que está acontecendo, o significado de aliança, o significado de uma renovação de votos. Precisamos de um mediador. Aqui no texto nós temos Josué. Josué se coloca como esse grande líder, um mediador, que ele vai conversar com o povo sobre quem Deus é. Ele vai conversar com o povo sobre qual que é o caráter dessa aliança. Ele vai conversar com o povo sobre quais são as implicações dessa aliança. É uma bênção para renovarmos os votos, nós termos um mediador que possa com profundidade esclarecer o que está em jogo naquela renovação de votos. Josué é esse líder, Josué é esse mediador. O que ele faz então? Nós já começamos a ler aqui. Ele começa a falar para o povo o caráter de Deus. E a primeira coisa que ele faz é essa. Ele diz: ei, turma, vocês estão vivendo a vida de vocês. Vocês estão envolvidos com as dificuldades de vocês, com as preocupações, com o dia a dia de vocês, os relacionamentos de vocês, mas para tudo, deixa eu falar para vocês sobre Deus. Deus é fiel. Deus é aquele que não deixa cair nenhuma das suas promessas. Deus é aquele que o que Ele diz, Ele cumpre. Ele é o Senhor. E é tão bonito porque a partir aí, já no capítulo 24, Ele fala com o povo sobre tudo aquilo que Deus fez. Não dorme não, mas eu quero ler. É porque às vezes quando a gente para ler, a pessoa aproveita para dormir. Vocês já viram isso? Não aproveita não. Eu vou ler, mas de vez em quando eu levanto os olhos. Vocês, cuidado comigo. No capítulo 24, Josué reuniu o povo todo, a partir do versículo 1 mesmo.
E diz então que Josué reuniu todas as tribos de Israel em um lugar chamado Siquém. E ele chamou os líderes, os anciãos de Israel, os cabeças, os juízes, os oficiais, e todos se apresentaram diante de Deus. Então, versículo 2, Josué disse ao povo, e aqui vocês verão, ele diz a palavra do Senhor para o povo: assim diz o Senhor. Eu vou ler, eu vou fazer só uma pequena alteração enquanto eu estiver lendo, porque eu vou inserir o pronome pessoal eu antes dos verbos, só para vocês prestarem atenção como que na revelação, como que o papel de Deus é ativo na vida do povo, porque quem está falando a partir de agora, eu vou ler aí, mas quem está falando é Deus, e vocês verão como é que ao final, Deus é quem constrói a história, é o eu sou, é Deus falando. Então o que disse o Senhor aí no final do versículo 2, o Deus de Israel? 2 pontos, eu estou aí metade do verso 2. Antigamente os vossos pais, Tera, o pai de Abraão e de Naor, eles habitaram da além do Eufrates e eles serviram outros deuses. Eu, porém, é o Senhor quem está dizendo, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e eu o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Eu também lhe multipliquei a descendência, e eu lhe dei Isaque. A Isaque, é Deus falando, a Isaque eu dei Jacó e Esaú, e a Esaú eu dei em possessão as montanhas de Seir, porém a Jacó e aos seus filhos desceram para o Egito. Então eu enviei Moisés e Arão, e eu feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois eu vos tirei de lá do Egito. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros, com cavaleiros, até o mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor. Pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos filhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe até a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e eu os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Ele mandou chamar o Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim eu vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo até Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, porém eu os entreguei nas vossas mãos. Eu enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada e nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitai nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Eu queria que vocês entendessem qual que é o discernimento de Josué, para que o povo entendesse a necessidade de renovar os votos. O ponto dele é um só. Ô turma, prestem atenção, Deus é gracioso com a vida de vocês. Amém. Nunca foram vocês, sempre foi Deus. É tão bonito porque Josué percorre a história de todos eles, dizendo: vocês estavam perdidos,
Pois Deus foi lá e resgatou Abraão, resgatou Isaac, resgatou Jacó. Ele é que salvou vocês, tirou do Egito, salvou vocês no Mar Vermelho, cuidou de vocês no deserto. Ele que deu a terra antes de passar o Rio Jordão. Depois que vocês passaram, ele diz: nunca foram vocês, sempre foi Deus. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. A sua vida é um milagre de Deus e você fica achando que foi o quê? Foi você. Esses dias eu vi lá na igreja um pessoal que é assim meio sabido da medicina e estava numa mesa conversando sobre qual é o percentual de chance para ter a fecundação do óvulo da mamãe e ter um embrião. Você sabe? Você sabe? Não sabe? Eu também não. Mas a pessoa lá dizia, a pessoa estava na mesa dizendo assim: vocês sabiam que a chance de formar um embrião numa barriga de uma mulher, quando existe uma relação sexual, ela é pequena. É pequena. E isso se você tiver um papai e uma mamãe sadio. Mas depois que forma um embrião, para esse embrião ficar lá e dar certo, assim, também uma probabilidade que não é a maior, é pequena. E nascer é outra proporção também. E depois você, não sei se vocês já viram criança hoje em dia fica muito mais presa, né? Mas voltar na nossa época, que eu estou falando é com a gente, o tanto de prego enferrujado, cerca de arame farpado, aquelas felpas de madeira, aqueles portões de ferro que você mexia naqueles negócios, tudo aqueles cacos de vidro que você mexia, aqueles negócios que você engolia pela cidade. Meu Deus, como é que você está vivo? Nossa, pai, olha, se você for multiplicando probabilidade em probabilidade, parece que é 17% só para ter a concepção. Depois, se você multiplica com mais metade desse embrião, fala assim: gente, a chance de você existir e estar aqui vivo hoje é um negócio tão pequenininho. Só que eu queria, como Josué, olhar para você e dizer assim: Deus estava lá na sua história. Amém. Ele fez com que houvesse aquela união daqueles gametas. Amém. Ele fez com que aquele embriãozinho ficasse. Ele, quando tudo conspirava contra, ele fez com que você viesse à existência, que você respirasse a primeira vez. No meio daquelas situações, o tétano quase te destruiu, aquelas febres que não iam embora, você comendo aqueles negócios, tudo vencido, atrapalhado, aquele monte de revés que você teve, mas foi por muito pouco, pelo amor de Deus, o Senhor estava lá. E você foi crescendo, você foi desenvolvendo. Eu sei que tem uma coisa curiosa nessa fala de Josué, porque nós que conhecemos a história, nós sabemos que tem muita coisa muito triste que aconteceu nesse período, mas na hora que Josué quer renovar os votos, ele fala só dos milagres, da graça, da bondade de Deus na vida das pessoas. Eu queria te lembrar disso. Você não era para estar aqui. Você sabe as inclinações complexas, esquisitas que você tem, as incoerências dos seus comportamentos, os pecados. Lembra aquelas pessoas que eram muito melhor do que vocês, que viveram junto com vocês e de repente se deram mal, estão no mundo perdido, nos vícios, aquelas coisas esquisitas? Por que com você não? Eu vou te explicar, é a graça de Deus, nunca foi você. Aí você, de repente hoje, ou tem a família que você tem a saúde que você tem essa igreja que você tem, uns aqui tem o trabalho que tem, você tem, aí você acha o quê? Que foi você? Não foi. Não foi. Josué está no final da vida, ele reúne o povo para um momento de renovação de votos e ele diz: vocês precisam trazer à memória aquilo que dá esperança. Nada traz mais esperança para o nosso coração do que a graça de Deus. Para de focar naquelas coisas que deram errado. Para de focar naquelas coisas que foram muito ruins, eu sei. Mas olha para a sua vida. Olha para você estar vivo hoje. Olha para você ter vindo aqui para essa igreja hoje. Isso é um milagre de Deus que insiste em te amar. Insiste em cuidar de você. Insiste em te resgatar para o amor dele, insiste em dizer a você: preste atenção, houve o deserto, mas eu estava lá, tinha o mar terrível, tinha os inimigos, mas eu estava lá.
aquilo que você tem, que você conquistou, o que você é, até as próprias broncas, eu estou te sustentando. Josué é o mediador que nessa renovação de votos está dizendo para vocês: você tem um Deus gracioso. Ele te ama, Ele cuida e Ele te dá aquilo que você não daria conta de conquistar. É o que ele termina dizendo. O povo está na terra, eles estão envolvidos com as coisas e eles dizem: ei, vocês nem trabalharam para ter isso aqui, vocês nem construíram essa cidade, vocês nem plantaram essas vinhas, não plantaram esses olivais, vocês desfrutam dessa terra que eu criei. Sabiam que Deus diz a mesma coisa para nós? Nós temos as nossas frutas preferidas e a gente acha que a gente é que comprou na feira. Espera aí, gente, quem foi que fez aquela fruta? Eu gosto muito de mexerica, que tem aqueles gomos. Aí eu olho e falo assim: gente, que negócio exponencial. E é como se eu estivesse escutando Josué dizendo aqui: você, no maior dos seus esforços, inteligência, se você contratasse qualquer pessoa, ninguém conseguiria criar essa fruta que é um deleite para a sua existência. É a minha graça na sua vida. Queridos, Josué, para a renovação de votos, ele nos revela a graça de Deus. Mas então tem agora um segundo componente. Tem um segundo componente. Eu acho que vocês não vão gostar do segundo componente. Não. Josué dá o tom do que significa aliança com Deus. E aqui é que eu acho que Josué, ele dá isso é cruzado? Não é não, né? É um jab? Eu não sei nem o que é. Ele dá, é um soco mesmo, bem na boca do estômago. Eu queria dizer o nome técnico dos pugilistas, mas eu não sei. Ele dá logo nocaute. Tem uma irmã ali, cuidado com ela. É perigoso, quando sabe essas coisas é um perigo. Ele diz: então agora, não brinque com Deus. E Josué faz uma coisa meio esquisita, porque ele diz assim: vocês se posicionem, sabendo quem Deus é, sabendo tudo que Deus é, tudo que Ele fez, a revelação da sua graça. A pergunta de Josué: como é que você vai responder? Você vai continuar vivendo igual todo mundo desse mundo vive? Você vai continuar servindo aos deuses desse mundo? Você vai continuar igual todas as pessoas dessa sociedade? Você vê o que eles veem, você fala o que eles falam, você persegue o que eles perseguem, você sonha com o que eles sonham, você quer viver igual esse povo? Você para com isso. Você quer ser do mundo perdido? Vá embora, mas vá sem Deus. É tenso, porque ele diz: escolham hoje. Ele está falando com o povo de Deus, tá, gente? É por isso que a gente pode falar bravo aqui, porque a gente está falando para a igreja igual ele lá. Porque a resposta à graça de Deus envolve alguns verbos. O primeiro verbo está ainda lá no capítulo 23, lá no versículo 11. No versículo 11, porque ele lembra que ele começou o discurso dele no capítulo 23, por isso que eu estou indo lá. Ele diz no capítulo 23, o versículo 11, ele diz: olha aqui vocês empenhem-o em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Vocês preservem a alma de vocês dessas influências que vocês têm aqui em volta, ó. Aqui em volta a influência para vocês amarem tudo e outras coisas e não o Senhor. Guarda o coração, guarda a alma para amar o Senhor. Agora, volta lá para o 24, nós estamos no versículo 14. Olha o que ele diz. Então vocês agora, igual ele começou lá, portanto, guardem a alma para amar o Senhor. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais e servi ao Senhor. Então preste atenção.
guarde a sua alma contra as influências de quem não é de Deus, para que você possa amar o Senhor, temer o Senhor e servir o Senhor. Essa é a resposta. Esse é o dia de você vir aqui à frente e nós então, com a palavra de Josué, estamos dizendo como Deus é gracioso, tudo o que Ele fez na sua própria vida e na sua história, e é hora de você levantar a mão e dizer: eu prometo amar o Senhor, temer apenas o Senhor e servir o Senhor com integridade e com fidelidade. Esse é o momento de você renovar os seus votos dizendo: eu reconheço a graça de Deus na minha vida. Nunca foram os meus méritos, nunca foi o que eu pude fazer, sempre foi o Senhor. Pois eu então quero amá-lo com toda a minha alma, eu quero temer o Senhor e não temer os homens, e eu quero me gastar, eu quero servi-lo com fidelidade e com integridade. É isso. Essa é a renovação de votos. O problema é que Josué está bravo. E Josué está bravo com o povo. Sabe por quê? Porque Josué está vendo que o povo é bom de falar, mas não é bom de viver. E eu vou provar para vocês que ele está bravo. Porque depois que ele disse: escolham hoje o que vocês vão fazer. Se vocês vão viver igual ao mundo, vai viver igual ao mundo. Eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. O que vocês acham que o povo respondeu? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu vou ler para vocês. O povo diz: uai, Josué, o que é isso? É claro, não, pelo amor de Deus, nós vamos servir o Senhor. Olha aqui, ó, versículo 16. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio em que passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, isso é o povo respondendo, eu estou lendo o 18, portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Não estava na hora da gente dizer glória a Deus? Uai, estava. Porque Josué falou assim: vamos renovar os votos. O amor de Deus alcançou a sua história, a sua vida. O amor de Deus lhe resgatou. A graça de Deus lhe assistiu. E vocês precisam parar de bestagem. E vocês precisam amar o Senhor, temer o Senhor e servir o Senhor. O que vocês me respondem? Eles disseram: nós vamos servir. Nós vamos servir o Senhor porque nós reconhecemos. Não era a hora de Josué ficar feliz? Acontece um dos versículos mais estranhos das Escrituras. Sabe o que acontece? O versículo 19. Depois que o povo disse isso tudo, que eles iam: não, o que é isso? Não, nós não vamos abandonar o Senhor coisa nenhuma. Não. Versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, Deus zeloso, e Ele não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. O quê? Eu falei que vocês não iam gostar. Porque Josué mostra que renovar os votos com Deus não é uma brincadeira. Não é um palavrório da boca para fora. Existe um perigo quando nós nos acostumamos com uma agenda religiosa. Tem um perigo quando nós nos acostumamos com um palavreado eclesiástico. Nós somos capazes de falar coisas bonitas. É a graça de Deus mesmo. É o amor de Deus mesmo. Não, eu vou servir o Senhor mesmo. E a sua segunda-feira não muda. A sua terça não muda. As palavras dos seus lábios continuam as mesmas. A sua vida, como você caminha por essa terra, continua do mesmo jeitinho. Josué estava vendo
que o que eles estavam falando não condizia com o jeito que eles estavam vivendo, pois eles terminam de falar: não, aqui, ô Josué, aqui, ó, não, nós abandonaremos Deus de jeito nenhum, não, aqui, ó, nós estamos aí firme. E Josué fala: mentira, vocês não vão servir o Senhor coisa nenhuma. Deus não aceita a hipocrisia. Deus não aceita a boca para fora. Deus conhece o coração. E Josué está bravo. Está bravo. Porque ele diz para o povo: não, vocês não vão servir a Deus coisa nenhuma. Não. Deus não é bagunçado, não. É curioso porque a turma mexe, a turma estremece. A turma dá uma estremecida. Porque Josué fala assim: e vou dizer mais, essa vida dupla de vocês, de falarem que são do Senhor, mas vocês vivem para o próprio umbigo e vivem como o mundo vive, perdido nos seus próprios prazeres, isso vai destruir a vida de vocês. Ele fala, versículo 20, vocês vão servir esses deuses estranhos e vocês vão se dar mal. Aí o povo volta no versículo 21 e diz: espera aí, Josué. Não, espera aí. Então disse o povo a Josué: não, nós vamos servir ao Senhor, sim. Versículo 22. Josué então disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos que vocês escolherem o Senhor. E o povo respondeu: nós somos. Então, versículo 23, Josué explica o que acontece com quem renova os votos com o coração inteiro. Ele diz: então deitem fora todos os deuses estranhos que existem no meio de vós e inclinem o coração de vocês ao Senhor, Deus de Israel. Então o povo disse: ao Senhor nosso Deus nós serviremos, obedeceremos a sua voz. E naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Queridos, deixa eu tentar aqui ficar bravo igual Josué. Se você é mais um desses que sabe da boca para fora dizer que você crê em Deus, não, eu agradeço a Deus, mas você vive a vida como todos os perdidos. Você está nos mesmos grupos de WhatsApp, você participa das mesmas zombarias a Deus, você participa das mesmas risadagens de coisas que são abominações ao Senhor, você tem colocado diante dos seus olhos tudo aquilo que não presta. No seu coração, as expectativas que você tem de realização, de satisfação, de plenitude, são todas as coisas perdidas que as pessoas perdidas têm. Se é isso, então acorda! Porque quem entende quem é o Senhor, quem entende a graça do Senhor, quem entende que precisa amá-lo, servi-lo, temer o seu nome, tem uma coisa que ocorre na vida: muda. Parece que Josué estava vendo uma coisa esquisita. Pessoas que até participavam da religião, mas dentro de casa estava cheio de coisa que não presta. E ele diz: vejam, preste atenção, a maior prova para você que você tem votos de aliança reais com o Senhor, é que você não tem mais alegria nessas coisas imundas do mundo. Você não tem mais. Você joga fora. Você sai. São aqueles posts, é aquela rede social, você sai. Por quê? Porque você não quer mais ter essas coisas dentro da sua casa, da sua mão, do seu lar. Você não quer mais. Por quê? Porque você de fato está guardando a sua alma para você amar apenas o Senhor.
Querido, Jesus Cristo tem uma palavra muito dura, e é por isso que, como Josué é duro, eu também posso ser duro. Em Mateus 7, ele diz assim: muitos naquele dia final me dirão: Senhor, no teu nome eu participava do louvor, eu ia no culto na igreja presbiteriana de Casa Amarela, eu ajudava com as crianças, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus diz: eu direi a você: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Não ri não, é muito sério o que eu estou falando. Estou brincando. Queridos, vocês conseguem entender o tom? O Senhor não está atrás de pessoas que vivem de aparência ou de palavras boas da boca para fora, mas de gente que é completamente deslumbrada com a graça de Deus e tem a sua vida transformada e ama o Senhor acima de todas as coisas e que lança fora da sua casa todo tipo de coisa que não presta, porque ama o Senhor. Eles fazem ali um memorial. O versículo 26 tem uma curiosidade, porque ele diz então que Josué escreveu essas palavras do livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Curioso isso, né? Porque o texto começa logo no versículo 1 dizendo que eles foram para Siquém. Siquém é uma região, ali é um vale que tem ali nessa região de Canaã, da terra prometida. Aí o texto diz, primeiro algumas coisas curiosas, né? Deus é um Deus do registro, da escrita. Nós temos a palavra de Deus, Josué escreve. E ele faz um monumento, aí diz que ele tem um carvalho. O carvalho é uma árvore em um lugar santo. Mas tem um lugar santo no meio do vale de Siquém, do lado de um carvalho. Queridos, isso aqui é uma curiosidade que falou tanto ao meu coração, mexeu tanto comigo quando eu descobri um negócio aqui muito interessante. Aqui é uma ilação que eu quero fazer com vocês. Vocês sabem o que aconteceu em um carvalho em Siquém séculos e séculos antes? Eu vou contar para vocês. Em Gênesis, no capítulo 12, tem uma história curiosa. Eu vou ler para vocês os versículos 6 e 7 de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 é o capítulo em que Deus faz aliança com Abraão. Olha o que está dito aqui nos versículos 6 e 7. Atravessou Abrão, o nome dele não tinha sido nem mudado ainda. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que aparecera. Ali aonde? No carvalho de Moré, no vale de Siquém. É tão bonito. Josué, mas muitos séculos depois, quando Deus cumpre a sua promessa e dá essa terra como a descendência de Abraão, ele fala assim: turma, vamos lá em Siquém. E ele vai em Siquém e ele procura ali um carvalho onde a Bíblia diz que tem um lugar santo. Eu digo, meu Deus, Abraão tinha edificado um altar. Eu olho para isso aqui e eu falo assim: será? Onde Deus tinha feito a sua promessa e a sua aliança, que ele não deixa cair. As pessoas muitos séculos depois estavam ali para renovar a aliança, dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero fazer uma faxina dentro de casa, e eu vou fazer um memorial bem aqui, onde o Senhor fez uma aliança com o nosso patriarca. Amém. Queridos, nós estamos aqui na igreja. A igreja é um lugar onde o Senhor se faz presente de um modo tão especial. Aqui, o Senhor já ministrou e já falou ao seu coração de tantas formas. E acho que é um lugar muito especial para nós fazermos a renovação da nossa aliança com o Senhor. Aqui,
Eles fazem esse memorial. E o texto, só para fazer um último comentário, e eu aqui estou caminhando para terminar. Josué, versículo 29, diz que ele morre com 110 anos, mas eu quero ler com vocês só o início do versículo 31. O início do versículo 31 diz assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Só até aqui. Percebem a bênção que é quando há um mediador, que ele conhece muito bem o Senhor, e ele conhece muito bem as incoerências do povo. E quando esse mediador, ele é profundo ao revelar quem Deus é, mas ele é contundente a revelar as nossas incoerências. Um mediador assim, ele é uma bênção tão grande, que o texto diz que enquanto Josué era vivo, o que aconteceu? O povo servia ao Senhor. E eu queria terminar pensando sobre isso. Já pensou que bênção que seria? Se nós tivéssemos um Josué, alguém que de uma forma profunda e maravilhosa pudesse revelar para nós a graça de Deus. Alguém que conhecesse o nosso coração como nenhum outro para revelar para nós as nossas esquisitices, incoerências e até tentativas de manter umas coisas estranhas dentro de casa. Já pensou se nós tivéssemos um líder assim? Queridos, deixa eu contar um segredo para vocês. Nós temos. Muitos séculos depois de Josué, veio um outro, o nome dele é Jesus. E Jesus veio com uma dupla característica que pode transformar imensamente o seu relacionamento com o Deus Criador. A primeira é: ninguém conhece a graça do Deus Criador como o próprio Jesus, o Filho de Deus. Jesus é aquele que pode dizer para você: eu estava lá antes dos tempos eternos, quando no conselho da Trindade o Deus Todo-Poderoso resolveu te criar. Eu estava lá. Eu estava lá no conselho da Trindade, antes dos tempos eternos, quando a Trindade, percebeu que o pecado iria fazer separação entre você e Deus. Mas eu estava lá, quando antes dos tempos eternos, tomados de amor, nós resolvemos te salvar. Jesus é o único que pode dizer para você, quando você merecia o inferno, quando você merecia a condenação eterna, quando você pelos seus pecados só merecia o distanciamento de Deus, o abandono do Pai, o Deus Pai disse para o Deus Filho: vai, meu filho, assume a condenação no lugar dele. Jesus é o único que pode revelar para você o esplendor da graça de Deus, porque muito além da sua vida, que é um milagre, muito além do seu sustento, que é um milagre, a sua eternidade foi conquistada pelo próprio Jesus. E Ele está aqui para dizer para você: a graça de Deus foi revelada quando eu dei a minha vida por você lá na cruz para te salvar. Agora ninguém conhece mais o seu coração do que Jesus. Quando os fariseus, que eram hipócritas,
que eram como esse povo, eles honram com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. Jesus olha para eles e diz: é do coração do homem que provém todas as mazelas, todo assassinato, todo adultério, toda avareza, toda ladruagem, toda mentira, vem de dentro, e é isso que contamina o homem. E é o Senhor Jesus quem olha um por um que ele encontra, ele diz: vá, a tua fé te salvou, e abandona essa vida de pecado. O Senhor Jesus, na sua contundência, ele é chamado nas Escrituras, em Hebreus, pelo menos 2 vezes, de o mediador da nova aliança. Em 1 Timóteo 2,5 é dito que nós só temos um único mediador entre o Deus Pai e o ser humano, é Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo está aqui para lhe dizer: eu sei que você não merecia, eu sei das suas esquisitices, a graça de Deus te amou, abriu seus olhos espirituais. É Jesus dizendo: dei a minha vida por você, e se você é meu, eu lhe dou o poder para você deitar fora da sua casa todos os ídolos, tudo que não presta. Joga fora toda mentira, joga fora toda fofoca, joga fora toda vaidade, todo orgulho, toda altivez, joga fora toda imoralidade, sensualidade, devassidão, joga fora todos os vícios, joga fora tudo aquilo que não presta, e ame o Senhor, sirva o Senhor, tenha o temor de Deus, suba no altar e renove os seus votos com o Senhor, porque nós temos um mediador, que esse não morrerá nunca, e muito além do que Josué, o Senhor Jesus, que vive eternamente, é a garantia para nós termos uma aliança com Deus por toda a eternidade. Amém. Eu queria nesse momento tentar fazer algo mais ou menos assim. Se você tem esse desejo de renovar a sua aliança, eu queria tentar lembrar algumas perguntas que são feitas no nosso batismo. Algumas perguntas que dizem respeito àquela nossa boa confissão de fé perante todos. E quem sabe de um jeito solene, distinto e profundo, você possa ir respondendo aí diante de Deus. Curve a sua cabeça e eu queria te perguntar: você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Você crê que todas as coisas foram criadas por Deus? Você crê que a Bíblia inteira, o Velho e o Novo Testamento, são palavra de Deus autoritativa e inerrante, suficiente para alimentar a sua alma? Você crê que você, sem Deus, estava perdido nos seus delitos e pecados e que você estava, por natureza, condenado ao inferno eterno? Você crê que foi apenas pela graça de Deus que te amou na eternidade, que foi possível Ele prover salvação para você pela obra e pela morte do seu Filho Jesus, pela sua vida? Você crê? Você crê que é somente por essa graça e pela obra de Cristo que você pode ser salvo do império das trevas e ter a sua eternidade resolvida com o Senhor? Você crê? Você confessa e crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Você confessa que você o ama mais do que todas as coisas e que é o desejo da sua alma servi-lo todos os dias da sua vida? Então declare o seu amor ao Senhor, essa aliança com o Pai, o deslumbre com a graça. E eu termino perguntando como Josué: você está disposto a deitar fora da sua casa, do seu celular, da sua TV, das suas conversas, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que afronta a Deus, tudo aquilo que desagrada ao Senhor? Você está disposto? Faça isso e venha viver com intensidade essa aliança com o Senhor pela mediação do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido,